Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, saiu cara, e muito cara, a tentativa do presidente Jair Bolsonaro e do PL de contestarem o resultado das eleições presidenciais deste ano. O PL, partido a que Bolsonaro está afiliado agora, topou a aventura de contestar a regularidade do funcionamento das urnas eletrônicas, de uma parte das urnas eletrônicas, e o que o partido queria era que esses votos depositados nessas urnas mais antigas fossem desconsiderados e com isso Bolsonaro fosse declarado o vencedor das eleições. O partido contestou, evidentemente, apenas o segundo turno das eleições, porque no primeiro a bancada do PL saiu vitoriosa com 99 deputados e, obviamente, a legenda não ia contestar uma vitória tão expressiva. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, cobrou do partido que contestasse também o funcionamento das urnas no primeiro turno, afinal de contas, as mesmas urnas utilizadas no segundo turno foram utilizadas no primeiro, então não fazia sentido para Alexandre de Moraes e para ninguém que se contestasse apenas uma fase da eleição. O partido se negou a fazer o aditamento e pedir a verificação das urnas também no primeiro turno e aí tomou uma multa de 22 milhões de reais por litigância de má-fé. Para completar, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e o engenheiro que assinou esse relatório com essas contestações às urnas, passam agora a ser investigados no inquérito no Supremo contra atos antidemocráticos. Será que agora a tentativa de Bolsonaro de ganhar no tapetão acaba ou será que ainda virá alguma jogada pela frente? Pelo país ainda, apoiadores do presidente permanecem à frente dos quartéis pedindo intervenção militar, sem perceber inclusive que os militares estão ignorando solenemente os seus apelos. Mas nesse episódio eu quero fazer uma pergunta ao nosso time, que é: Alexandre de Moraes exagerou nessa decisão? A multa aplicada é absurda? Envolver outros partidos que estão na coligação nesse processo, obrigando-os também a pagar essa multa, está correto? Eu faço essa provocação porque a gente acha que está chegando a hora, não será neste episódio ainda, mas está chegando a hora de nós discutirmos o conjunto da obra do ministro Alexandre de Moraes, tanto no TSE quanto no Supremo, apesar de muitas coisas ainda estarem transcorrendo. Mas vamos começar hoje com essa tarefa, vamos começar com esse fato da semana. Lá adiante nós avançamos para discutir essas outras decisões do agora todo-poderoso xerife Xandão. O nosso time completo aqui do Sem Precedentes: Juliana Cesário Alvim da UFMG e da Central European University, Tomás Pereira da FGV Direito Rio e Diego Werneck do INSPER. Diego, eu queria começar com você. Existe uma contestação que se espalhou em cima dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como se ela fosse descasada do contexto, né? Como se ela fosse vista apenas como mais um suposto exagero do ministro Alexandre de Moraes. E eu aqui fiz a piada, inclusive, do Xandão, né? Que é assim que ele vem sendo tratado, até tanto pelos críticos quanto também pelos seus defensores. Mas as pessoas, eu acho que estão deixando de perceber que existe um contexto para essa decisão. E eu acho que tem várias coisas aqui para a gente discutir hoje, mas eu começaria perguntando para você sobre uma parte técnica disso. Como é que você descreve para a gente como foi esse processo? Porque a gente sabe que tem bastante coisa também do ponto de vista técnico para a gente discutir aqui. Olá, Felipe, Tomás, Juliana. Interessante, de fato, que num país dividido o apelido Xandão seja unânime, né? Una os brasileiros e brasileiras. Qualquer que seja a carga valorativa diferente que as pessoas atribuem. Felipe, uma coisa que me surpreendeu quando saiu essa decisão, que eu não entendi e fui ler para tentar entender, é que tipo de procedimento era esse, né? Porque era um procedimento em que se alegava um problema nas urnas, se usava um argumento técnico, mas já se pedia a anulação dos votos, né? Eu não sou da área eleitoral, fui ler a petição e eles citam como fundamento uma resolução do TSE de 2021 que prevê o procedimento burocrático, administrativo, de verificação
de verificação dos equipamentos utilizados na eleição, das urnas, né, e dos sistemas do hardware, após as eleições. Então, isso é o que a própria petição do PL diz. Estamos peticionando com fundamento nesse artigo 51 dessa resolução de 2021. Mas você vai ler lá, e como eu falei, é um procedimento burocrático, né, para você apontar a possibilidade de ter ocorrido algum defeito, com indícios, e apresentar um plano de trabalho para verificar se de fato ocorreu esse indício ou não. Não prevê ali a possibilidade de você pedir anulação, né? O que você pede é só a verificação do problema, né? De variadas formas que você tem que propor. No entanto, essa petição do PL, ela faz muito mais do que isso, né? Ela cita como fundamento essa resolução, mas ela afirma que esses defeitos, né, no log das urnas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, o que eles estão alegando, mas que esse defeito ele compromete um número definido de votos, né, pede anulação dos votos, faz o paralelo, né, projetando a distribuição dessas urnas pelo Brasil, um paralelo, uma extrapolação que a decisão do Alexandre de Moraes observa que é equivocada, já as urnas não foram distribuídas de forma aleatória dentro de cada estado. Mas aí diz, olha, se a gente pensar assim, dado esses defeitos, Bolsonaro teria ganho a eleição. Então temos que anular os votos de todos esses modelos das urnas eletrônicas que apresentaram o problema no log. E aí o tribunal toma as medidas cabíveis. Só que, né, as medidas cabíveis sobra muito pouco, porque eles já estão dizendo que é anular os votos, né, implicitamente dizendo que quem ganhou teria sido o Bolsonaro nessa leitura. Declarar, né, vitorioso o Bolsonaro, né? Oi? E declarar vitorioso Jair Bolsonaro. Né? Isso não tá. Isso talvez seja as medidas que eles consideram que aí o tribunal liga os pontos, né? Só que sobra só esses pontinhos para ligar no final. Ele quer que anule os votos e já está dizendo qual é o resultado da eleição com esses votos anulados. O que é, francamente, absurdo, né? Mas não só absurdo em si, mas me chamou a atenção, eu queria começar destacando isso, que é um procedimento burocrático para verificação de um potencial problema que eles usam como de uma forma camuflada para fazer um pedido que é jurisdicional, né, do TSE, que anule a eleição. Então eles estão tentando anular a eleição por um meio que não permite isso, fora os problemas todos nas alegações, né? E aí é interessante, o Felipe estava contando um pouco como foi a tramitação disso no TSE, né, Felipe? Não sei se vale mencionar. Vale porque casa com o que você está dizendo, Diego, que foi feito um pedido, como você está mencionando, né? A resolução matéria administrativa. O pedido de verificação do problema na urna deveria ser um pedido administrativo, mas o PL pediu que fosse tratado como uma ação judicial. E aí, como ação judicial, foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia. E depois, muito provavelmente por decisão da ministra Carmen Lúcia, em comunicação também com o presidente do TSE, a ação foi redistribuída porque falou, isso aqui não é jurisdicional, isso aqui é matéria administrativa. E aí foi parar na presidência do TSE, que é quem cuida da matéria administrativa. E aí o ministro Alexandre de Moraes olhou aquilo e falou, não, nós vamos pela matéria administrativa. E não houve reclamação do PL nesse sentido. E até aí me parece que o que o Alexandre de Moraes fez, o que a burocracia do TSE fez também, me parece correto, né? Porque a própria petição diz, eu me baseio no artigo 51 de uma resolução que estabelece um procedimento administrativo. Eles pedem coisas que são incabíveis nesse procedimento, mas o procedimento que eles estão usando é um procedimento administrativo. Então até aí, o fato de ter ido para o Alexandre decidir me parece correto, me parece um encaminhamento adequado da coisa. E a gente estava falando, né, Diego, antes de começarmos aqui, e na nossa investigação também, né, porque não somos especialistas, vocês são do direito, eu sou jornalista, mas não somos especialistas em direito eleitoral. Mas conversando com várias pessoas, inclusive antes de começarmos a gravar, algumas delas mencionaram, o PL poderia ter feito o pedido para verificação das urnas, apresentando esse problema no log, problema que já tinha sido identificado pelo TSE, o TSE já tinha admitido esse problema, e aí pedindo para que fizesse a verificação com as consequências devidas. Ponto final. O partido chegou a mencionar isso, o advogado
que atuou nesse processo, chegou a mencionar isso na entrevista que concedeu. Mas o pedido não é esse. O pedido não é simplesmente de verificação da parte técnica da urna com as consequências que o TSE definir se identificado o problema. O pedido é claramente, a parte técnica é um detalhe, porque nós queremos fazer o pedido da anulação, e aí é o que o contexto mexe com tudo, né? Não se quer colaborar com o TSE na busca de uma solução ou da melhoria do sistema, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falou. O que se estava ali fazendo era seguindo a estratégia do presidente Jair Bolsonaro de contestar o resultado das eleições e insuflar pessoas que contestam o resultado da eleição a permanecerem na rua. Sim, e francamente, existe expressamente na petição essa afirmação de que se a gente extrapola, então, para como se distribuíram os votos no Brasil, o verdadeiro resultado, né, o que saiu das urnas não é o que os votos que, segundo a petição, seriam os únicos confiáveis, registrariam como vencedor, que seria, nessa argumentação deles, o Bolsonaro. Isso é demais, né? Isso é realmente... Então, a confusão, e eu concluo essa fala muito longa já, mas, em parte, a confusão já vem de saída pela forma bagunçada, deliberadamente bagunçada, como o PL apresentou esse pleito, porque existe procedimento para verificação, é legítimo que você possa usar, tem que haver oportunidade legítima de você usar um procedimento que existe, tudo bem. É legítimo que você use as ações que pedem anulação, dadas certas causas. Acho que a gente não pode também achar que qualquer uso desses procedimentos previstos em lei é suspeito. Mas esse caso, essa bagunça e as afirmações que são feitas na petição, me parece que há aí um intuito reprovável. E nessa bagunça, como a gente também estava mencionando, né, Diego, o advogado da coligação, o ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira, se negou a assinar qualquer pedido nesse sentido. Quem assina é Marcelo Bessa, advogado criminalista, e aí tem essa mistura, essa bagunça na petição. Na entrevista eles tentam desfazer a bagunça, na entrevista coletiva que foi promovida para explicar a petição, foi promovida outra bagunça também em torno desse tema e acabou levando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora os outros partidos da coligação dizem: eu não quero pagar essa conta é do PL, não da coligação, e a gente vai ver certamente recurso nesse sentido. Queria chamar a Juliana, também para a gente continuar nesse assunto. Olá, Felipe, Diego, Tomás. Eu acho que essa discussão, né, o que tem nessa ação que justifica esse extrapolamento, é interessante a gente tentar buscar, pelo menos estava tentando fazer isso mais cedo, na justificativa da aplicação da multa, né, de litigância de má-fé. E eu acho que uma coisa que é interessante, que a gente estava comentando aqui, é que o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele não indica, né, qual que é o inciso do Código de Processo Civil relativo à litigância de má-fé, no qual ele está baseando essa multa, né? Então a gente tem aqui uma série de incisos que potencialmente poderiam estar embasando essa multa aqui. A gente tem um relativo a alterar a verdade dos fatos, a gente tem um relativo a usar o processo para conseguir objetivo ilegal, a gente tem um sobre provocar incidente manifestamente infundado, né? E seria interessante talvez essa indicação um pouco para entender onde é que está essa linha, né? Da possibilidade de questionar um resultado eleitoral, né, dentro das possibilidades previstas pela legislação e aquilo que não se justifica, né? Acho que ele dá algumas pistas ao longo da decisão, mas que não estão exatamente nesse trecho sobre a litigância de má-fé. No trecho da litigância de má-fé, especificamente, ele fala genericamente sobre democracia e sobre o fato de que os partidos políticos, é inconcebível e inconstitucional que eles sejam usados para interesses antidemocráticos e atentatórios ao Estado de Direito, né? Mas não fala especificamente desse pedido ou dessa ação. E nos outros trechos, quando ele vai falar da inépcia da inicial, ele menciona o contexto, né? Que é aquilo que a gente estava falando, que muda o caráter da petição também. Então ele fala que é um pedido esdrúxulo, ilícito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. Aqui também parece estar uma das chaves, né, para essa resposta. Onde é que está essa litigância de má-fé? Mas, de qualquer jeito, isso não está completamente explícito. E até uma coisa que, antes da gente começar aqui, eu indagava a vocês era, né, qual é a diferença, então, da ação que foi feita, né, lá pelo Aécio Neves em 2014
e dessa ação. E a gente estava identificando aqui a questão do pedido, né, especificamente, que aquela ação lá em 2014 tinha a ver com a execução de uma auditoria, né, levantamento de dados, levantamento de informações, mas não trazia já um pedido de anulação de votos, né? E a linha também poderia ser traçada aí, né, nas consequências da indagação, ou nesse questionamento, né, no que levaria e para onde que estaria direcionado. Então, acho que tem vários elementos aí que diferenciam essas duas ações, mas que envolvem o contexto, o pedido, o contexto não só maior da eleição, mas o contexto imediato de quando que está sendo feito esse questionamento, por quem e para que finalidades, né? Mas acho que os elementos estão colocados, mas a litigância de má-fé ela não está especificada em qual desses elementos que ela tá baseada. Posso fazer uma observação antes de passar para o Tomás? Acho que eu também não só não entendo de eleitoral, como não entendo de processo também. Achei muito, muito importante esse ponto que a Juliana levantou, porque eu acho que eu estou convencido da má-fé. Mas isso não é suficiente, né, para a gente saber se deve haver uma condenação por litigância de má-fé, que não é uma categoria moral, uma categoria específica que exige, por exemplo, que você aponte qual seria o inciso que embasa. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Mas eu registraria que, para mim, do ponto de vista moral, meu juízo sobre, né, o que o PL está fazendo nesse caso, dado o que está na petição, eu acho que é a má-fé. Acho que é, de fato, não sei se é juridicamente litigância de má-fé, mas a má-fé. Mas, Diego, talvez a gente possa até pensar que vários desses incisos se apliquem, né? Talvez esses todos eles possam estar presentes nessa ação. Mas seria interessante, acho, que isso tivesse especificado para, inclusive, a gente poder traçar essa linha aí e saber o que está valendo e o que não está valendo, mesmo que esse possa ser um exemplo do que claramente não está valendo. De acordo. Até para que seja possível dizer esses procedimentos existem, podem ser usados sem má-fé se você fizer assim. Se fizer desse jeito, vai ser litigância de má-fé. Lembrando, como a Juliana mencionou, no caso do Aécio Neves, houve o pedido para que houvesse essa auditoria, inclusive quais os procedimentos seriam auditados e ponto final. Com uma justificativa que, se hoje a gente colocasse no papel, a gente falaria baseado em fake news, baseado em discurso negacionista, etc, etc. Mas a fundamentação foi aceita pelo tribunal, ok, mas as consequências eram outras, muito diferentes. E o contexto também muito diferente. Aécio Neves, por mais que contestasse o resultado das eleições, dissesse que queria dizer isso para o seu eleitor, dar uma justificativa para o seu eleitor, não estava colocando gente na rua para pedir golpe militar. E nem anunciou prematuramente que ia fazer isso seguindo uma estratégia de outro país, né, do Trump, que promoveu isso nos Estados Unidos. Nós já sabíamos que isso aconteceria. No caso do Aécio, acho que o contexto era diferente, apesar de ser também aí o nascedouro desse ovo da serpente. Diga, Juliana. Não, pois é, eu ia dizer isso, não estava revelado, né, todo esse contexto, mas talvez tivesse um elemento embrionário ali. Mas o que eu ia perguntar tudo bem, naquele momento e nesse momento tem alguns elementos de contexto que são diferentes, tem pedidos que são diferentes, mas seria possível uma petição no contexto atual, por exemplo, como a do Aécio Neves, também incorrer em litigância de má-fé? Eu acho que isso seria uma coisa interessante de ser respondida, né, a partir desses critérios, se tivesse mais informações na decisão, porque talvez o crucial aí não seja Juliana. O pedido. Até conversando com o pessoal do TSE, me permita fazer esse diálogo assim, te interromper, mas eu estava conversando com o pessoal da técnica lá do TSE, o pessoal de tecnologia da informação, o problema já tinha sido identificado. Então pedir para identificar o problema, fazer uma auditagem disso, é super ok. Foi o que a Aécio Neves fez. Depois, até na conclusão, rolou uma má-fé, ao dizer a auditoria é inconclusiva. Não é verdade que a auditoria é inconclusiva, ela é conclusiva. Mas aí já vai para a política, já vai para a narrativa, já vai para outra coisa, né? Eu acho que tinha muita diferença se o PL tivesse feito, a gente repete isso, né? Tivesse feito o pedido, queremos olhar se tem um problema de log. E tinha um problema de log. E que tipo de consequências isso traz? Não teria tomado uma litigância de má-fé. Agora, com todo esse caminho tortuoso que o Diego mencionou, de entrar como jurisdicional, mas que era uma matéria administrativa,
dizendo que quer colaborar, mas pedindo anulação das urnas, sabendo que isso é parte de uma estratégia política do presidente da República, aí o contexto toma conta do resto, né? E aí, esse é um grande desafio. Quem chama Xandão de Xandão pela crítica, acha que ele tira as decisões do nada e não olha necessariamente para contexto. Esse é um desafio, porque tem muito contexto em torno dessas decisões, tem muito pragmatismo em torno das decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas, infelizmente, isso vai se perdendo com base nessa narrativa também. Mas queria chamar o Tomás aqui, que a gente já está falando há 20 minutos e 36 segundos e ele em silêncio. Tomás. Eu estou ouvindo e gostando muito disso, como sempre, de ouvir vocês. Eu estava pensando, vocês estavam falando sobre isso e comparando com casos anteriores e pensando no contexto. E eu acho que a gente não tem como negar que o ataque à confiabilidade das urnas do processo eleitoral ganhou um novo peso por conta do contexto, mas se reflete na jurisprudência ou nos precedentes mais recentes do TSE, né? A punição ao Francisquini, a gente falou muito sobre isso, como sendo um divisor de águas sobre isso, né? Ficou bem claro a situação que, olha, você, né, político, você candidato, você eventualmente deputado que, né, possa ser eleito ou não, né, você corre o risco de ser punido caso você resolva alegar, né, fazer afirmações estapafúrdias ou esdrúxulas, falsas, que ataquem a confiabilidade do processo eleitoral. E é claro que por o processo eleitoral ser algo que é muito importante, tem que ser preservado, mas é por conta do contexto. Num contexto em que isso tem sido usado para mobilizar manifestações antidemocráticas dentro e fora das instituições, né? Dentro e fora das instituições, de cidadãos comuns, mas também de pessoas que têm, né, hoje em dia o que está se tentando fazer é, a partir dessas alegações, tentar mobilizar, chamar, mobilizar o exército a tomar uma atitude em relação a isso. É algo muito sério, né, a ser feito. Esse é o contexto em que a gente está. Agora, dito isso, o que eu chamaria a atenção é que o Alexandre de Moraes tem se mostrado, eu diria, criativo talvez não seja o termo, porque parece que ele está inventando, né? Mas eu quero dizer que a ideia é que ele tem sido capaz de enxergar no sistema jurídico recursos, às vezes, para tentar dar peso e consequências que afetem de verdade as pessoas que tomam essas atitudes diante das imunidades que eventualmente elas próprias têm. Então, do que eu estou falando, né? No caso dos candidatos, o TSE se mobilizou para falar: a gente vai caçar o mandato de vocês se vocês fizerem isso. Então, a gente falou muito sobre isso, sobre como a gente imaginava que isso ia afetar esse tipo de discurso dos candidatos na eleição de 2022 e como era importante essa mensagem para as pessoas entenderem que teria consequência para o que elas estão fazendo. Porque pensando também, esse caso me lembrou muito a situação do Daniel Silveira, né, que é alguém que também fez ataques às instituições desse tipo e que foi condenado, inclusive, por crimes cometidos ao fazer isso. E o desafio do Supremo, né, do Alexandre de Moraes especificamente, né, como o relator desses casos, de lidar com as imunidades processuais ou materiais que ele, enquanto deputado, tinha, né? Então, necessidade de autorização para que ele fosse preso, o tipo de crime que deveria acontecer para que fosse possível a prisão e assim por diante. E mais recentemente eu estava lembrando disso porque diante da reiterada recusa de Daniel Silveira de continuar respeitando algumas das medidas cautelares que se aplicavam a ele, e diante da impossibilidade fática, não jurídica, de determinar a prisão dele, né, diante de um contexto em que não parecia que essa prisão seria autorizada pela Câmara, Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele recorreu ao CPC, ao mesmo CPC, e por uma analogia, aplicando, né, digamos, sistematicamente esses dois sistemas, ele entendeu que seria aplicável uma multa. É interessante você pensar nessa pergunta, seria ou não seria aplicável essa multa a Daniel Silveira, né, que está sendo lá acumulada já. Eu lembro que teve uma de 400 e tantos mil, outras de 100 mil, eu não sei se tiveram outras depois, eu não vi notícia disso.
Por que normalmente você não aplica uma multa? Bem, se você pode prender uma pessoa, e se você tem ameaça de prisão, e se a ameaça de prisão é algo tão grave, você não precisa dizer que você pode multar essa pessoa. A pessoa descumpre uma cautelar, a pessoa vai ser presa, né? É claro que foi num contexto muito específico em que não dava para prender essa pessoa, né? Não porque o que ela fez não fosse suscetível de eventualmente gerar a prisão, mas diante da impossibilidade de contornar uma eventual necessidade de uma autorização. Então, aplicou-se a multa, porque a multa não precisaria de autorização, a multa não é prisão, né? E por que eu estou chamando atenção a isso? Estou falando, eles estão olhando acho que o Alexandre de Moraes está olhando para um caso como esse, e diante dessa situação, em que ficou muito claro para as pessoas que se você for um político e você fizer isso, você pode ser cassado, e que se você não for um político e não tiver essas imunidades materiais, você pode ser preso eventualmente ou punido num processo criminal, me parece que o que aconteceu, que a gente está vendo, é que pessoas apoiadoras do Bolsonaro e dessa tese pensaram que eles iam conseguir contornar essas duas coisas, fazendo o quê? Vamos entrar com uma ação. Porque se eu falar essas mesmas coisas, que se eu falo enquanto político poderia gerar minha cassação, e que se eu falo na rua poderia gerar minha prisão, se eu as falar dentro de um processo, eu vou poder dizer que eu não posso ser preso por elas, ou cassado por elas, porque afinal de contas eu estou só peticionando. Ou punido de qualquer forma. Ou punido de qualquer forma. E foi aí que, de novo, Alexandre de Moraes, eu acho que me pareceu que foi inteligente ao falar, não, mas existem punições para quem faz isso no processo, né? Existem punições para quem, como você disse, age com uma fé processual. Essas punições são de outro tipo. Algumas pessoas foram até incluídas no inquérito. Pode ser que, eventualmente, elas sejam, pelos atos envolvidos nessa auditoria e as coisas estão sendo ditas e tudo mais, eventualmente sejam punidas por isso também. Mas, enquanto isso, ele falou, existe sim uma punição que é pecuniária, e por isso que eu comecei nessa história lembrando Daniel Silveira, uma multa que vai pesar no bolso, sim, do partido inteiro, e, portanto, tentando falar, olha, vocês têm certeza que vocês vão apoiar esse tipo de iniciativa, que pode ser do em partido benefício... e da coligação agora, E né? da coligação, verdade. Da pessoa física, de um ou outro político, no caso do próprio Bolsonaro e de seus apoiadores, mas será que todo mundo está disposto a sofrer os custos disso? E no final das contas, eu acho que é isso que o Alexandre está falando. Tem custo para vocês fazerem esse tipo de coisa. Vocês estão tão convencidos disso que vocês estão dispostos a aceitarem os custos? E o que a gente viu rapidamente é muita gente dizendo que não estava, né? Então, eu acho que... É isso que eu queria chamar a atenção, né? Eu acho que ele foi inteligente ao entender como que, ao mesmo tempo que parecia que tinham pessoas tentando achar maneiras de não serem punidas por cometerem fatos que em outras situações elas seriam punidas, falar certas coisas no processo que em outros contextos elas sofreriam outras punições, o que o Alexandre de Moraes lembrou para elas tem punição sim para agir com má fé no processo. O processo não é uma terra de ninguém onde você... E isso tem sido reiterado, né? Tem punição sim. Às vezes, se eu falo isso enquanto deputado, eu não sou punido. Sim. Existem certas imunidades, mas elas não são absolutas. Tem certas coisas que deputado você pode falar mesmo. Então parece que vários desses apoiadores estão testando as imunidades e estão descobrindo, com razão, de que essas imunidades não são absolutas. Uma delas, e que o que pode variar é o tipo de punição que você vai ter. Se você comete esse tipo de alegação num certo contexto, pode gerar sua cassação. Num certo outro contexto, pode ser um crime. Num certo outro contexto, pode gerar uma multa processual significativa, relevante, com certeza. E eu acho que mostra, de novo, como tem sido esse embate jurídico, e eu chamaria atenção para isso. O quanto ele é marcado pela tentativa desses atores fazerem coisas que eles sabem que são ilegais, porque já foram afirmadas pelos que são ilegais, de uma maneira em que eles não sofram as consequências de seus atos. E isso, ainda bem, não tem sido admitido, seja pelo TSE, seja pelo Supremo, seja especificamente pelo Alexandre de Moraes nesse caso. Eu tô ouvindo isso que o Tomás falou sobre, o Tomás não encontrou a palavra precisa para expressar essa flexibilidade de encontrar pragmaticamente caminhos que o ministro Alexandre de Moraes tem demonstrado. Eu fiquei pensando que nesse caso, Tomás, aconteceu o seguinte:
Eles tentaram misturar o jurisdicional e o administrativo para ter o melhor dos mundos, né? Eles queriam uma coisa que pudesse ser defendida como meramente técnica, que não tivesse sujeita, quem sabe, a litigância de má-fé, que não caísse com Alexandre de Moraes, porque se fosse administrativo, claramente era. Então eles queriam ficar com o melhor de dois mundos. O melhor do judicial podia pedir anulação, mas é procedimento só técnico, tem efeito jurisdicional, mas, né, mas distribuído para um ministro que não seja ele, mas o procedimento só técnico. Eles queriam o melhor dos dois mundos. Pega o que interessa do administrativo e do jurisdicional e combina. O Alexandre de Moraes, acho que, né, tem decisão controversa também nos detalhes, mas ele fez o contrário. Falou, então vocês querem o melhor dos dois mundos, eu vou te dar o pior dos dois mundos. É administrativo, então fica comigo, né? Mas vocês querem que seja jurisdicional? Vocês citaram aí, inclusive, a outra coligação, disseram que é para anular contra a chapa que ganhou a presidência, então vai ser jurisdicional, vai tomar litigância de má-fé, né? Vai ter aditamento, porque tem que citar, então, outros litisconsortes. Então é como se ele tivesse virando do avesso a estratégia, né? Em vez de você ter o menu das coisas boas de cada processo, eu vou fazer o menu das coisas ruins de cada um dos mundos e te devolver isso daí quando for apreciar seu pedido. O jogo tá bruto pros dois lados, né? Encontraram um juiz diante deles que topa fazer esse jogo. Você usou a palavra aqui no nosso chat, Diego, não vai ficar escondida a palavra não. Como você disse, Alexandre de Moraes está jogando soltinho. Por aí, em tempo de Copa do Mundo a gente pode falar de jogo sem problema. Queria fechar, fala, Diego. Não, só para dizer que a gente nunca se furta a discutir, né, as dúvidas e problemas jurídicos dessas decisões. Acho que a inovação aí é aplicar a litigância de má-fé, me parece, num processo administrativo. Acho que também, como a Juliana apontou, fica subjustificada nesse caso. Mas provavelmente a gente vai ter a discussão disso, porque o recurso que vai ser apresentado não vai ser contra a decisão do arquivamento do pedido de auditoria, vai ser agora em cima da multa. Que a multa é que gerou o problema, porque o que tinha que ser feito para Bolsonaro foi feito, contestar. Só que agora, e essa multa, como é que faz? Não, e tem um efeito imediato, né? Vamos falar assim, mesmo que eventualmente essa multa seja reduzida, anulada, no meio tempo a gente tem uma medida cautelar que suspendeu repasses desse Exatamente. Fundo. Então, assim, mesmo, e a gente fala isso às vezes criticamente, com razão, né? Às vezes você está no meio de um inquérito, medidas cautelares têm efeitos, mesmo que depois, eventualmente... Mas eu chamo a atenção que também isso é verdade nesse fato, mesmo quando ela é bem motivada, mesmo que depois eventualmente ela seja reduzida, mesmo que no final quem é afetado, quem não é afetado vai estar em discussão, quem que vai de fato ter que pagar essa multa, como que ela vai ser paga. Eventualmente pode ser, ninguém está dizendo que pode, ninguém aqui garante que essa decisão vai ser reafirmada nos seus termos exatos no futuro. Mas a piada que se faz, viu, Tomás? Melhor não recorrer porque a multa é capaz de ser maior. Eu achei interessante... Já tem gente dizendo que ela deveria ser maior porque deve ser baseada no valor das eleições como um todo. Então seria muito mais do que isso. Então, não, tem duas pontas aí. A brincadeira que se faz com o TSE e com o ministro Alexandre de Moraes se você recorrer, você pode tomar uma medida pior na cabeça. Não, tem duas pontas aí. Realmente, tem duas pontas aí que foram inteligentes, que são interessantes mesmo, né? Uma, você poderia dizer que ela seria maior porque se o valor da causa for maior, ela é 2%, então ela também é maior. Mas a outra que é interessante é que essa multa poderia ser de 1% a 10%, né? Então chama atenção que o Alexandre de Moraes, num caso tão grave, com tanto impacto, ele não deu uma multa de 10%. Isso pode ter muita... Primeiro, você pode dizer, isso porque ele acha que é isso mesmo, não vou entrar nessa discussão aqui, mas a gente pensando estrategicamente pode ser, passa a ideia de que, olha, eu nem fui, vocês estão me dizendo que eu sou draconiano, que eu sou radical, nem fui, radical eu teria dado 10%. E também cria espaço, fique em aberto o espaço, porque... Pode virar 3, pode virar 5, mesmo que para chegar em 10 tem muito % aí, e cada um ponto percentual aí a gente está falando de uns 10 milhões mais ou menos, né? Exatamente. A gente queria fechar aqui, e nós vamos ter uma rodada muito expressa sobre fato da semana, só com a Juliana. Juliana, eu queria que você trouxesse para nós alguma outra decisão, fato ou personagem da semana que saiu desse nosso assunto aqui. Então eu vou trazer duas. A primeira é esse julgamento que começou ontem, na quinta-feira, e até agora teve 7 votos, né, sobre a validade da lei de São Paulo que criou o Dia da Consciência Negra. É interessante porque tem essa discussão que a gente viu bastante ali durante a Covid de
federalismo versus questão substantiva, né? O que está presente, o que está em jogo na discussão. Então, no caso, os ministros que estão favoráveis à possibilidade estão dizendo que a questão ultrapassa uma discussão sobre impacto trabalhista, que seria prerrogativa da União, e que trata de igualdade, de reparação histórica, então que extrapola essa questão e justifica, né, que os municípios possam estabelecer esse feriado. Inclusive foi citada a questão do racismo estrutural, então uma discussão interessante a partir dessa perspectiva. Mas os ministros André Mendonça e Nunes Marques, mais uma vez votando juntos, e que divergiram, né, consideraram improcedente a ação, se apegando nesses precedentes até do próprio Supremo em relação ao fato de que feriados civis têm que ser regulamentados por lei federal. Então, a discussão está colocada nesses termos, né? Agora, uma outra questão aqui para a qual eu chamaria a atenção é que tem um caso sobre competência da Justiça Militar que foi colocado no plenário virtual. Houve pedido de destaque do ministro Lewandowski, agora houve um cancelamento desse pedido de destaque e esse caso voltou para a pauta do plenário virtual e vai estar em pauta, então, na primeira semana de dezembro. A gente não sabe se vai ter um pedido de vista ou um outro pedido de destaque, mas é interessante pensar, né, que nessa reta final aí de governo Bolsonaro, com o Supremo talvez evitando julgar, né, questões muito controversas nesse contexto, um tema relacionado a militares vai estar colocado no plenário virtual. Então, vamos ver se vai ser julgado ou se vai ser mais uma vez adiado. É um caso importante, né, que trata de uma questão que a gente já falou aqui várias vezes, que é essa expansão aí da competência da Justiça Militar para julgar casos envolvendo civis, e seria uma oportunidade do Supremo estabelecer limite, né, para a competência da Justiça Militar, que, como a gente sabe, é uma justiça cheia de peculiaridades, incluindo o fato de que a maior parte dos juízes não são formados em direito, né? Então, Juliana, também eu destacaria só brevemente, faltam 7 sessões pela minha conta aqui de cabeça para o final do ano e nenhum sinal ainda de que orçamento secreto vai ser julgado. A gente ainda está de olho nisso, existe muita discussão interna no Supremo se deveriam julgar isso agora ou não, se deveriam deixar para a política resolver e até onde o Supremo poderia ir. Acho que esse é um assunto também para nós nas próximas semanas, ainda temos, chegando dezembro, mas ainda temos bastante assunto. Mais uma vez, Juliana, Diego, Tomás, obrigado. Semana que vem nós não teremos Sem Precedente, a gente volta na outra semana. Até lá, gente! O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.